Bem, para concluir o nosso estudo, meus amigos, nós falamos do tempo da questão doutrinária, né? Apresentamos aqui, passar informações dos espíritos da codificação, do nosso Emmanuel, né? Trouxemos trechos da Revista Espírita, né? Espero que tenhamos conseguido alcançar o objetivo de mostrar esse grau de influência dos espíritos, né, dos desencarnados, sobre nós encarnados, né? Espero ter conseguido mostrar a necessidade que temos de fazer a nossa parte, né, de nos protegermos, né, estabelecemos barreiras para não sermos vítimas de quadros como esse descritos aqui. Mas, para fechar, para ficar, digamos assim, menos pesado para nós, para ver que mesmo espíritos mais adiantados, né, do que nós, eu considero que Pedro, mais adiantado do que eu, pelo menos, ele já era. Não sei vocês, eu considero. Né? Essa passagem está lá descrita em Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 23, mas eu vou trazer o que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através do nosso Chico, no capítulo A Lição da Vigilância Conta. Né? Ele faz referência à passagem, né? Aquele momento em que Jesus chega junto aos apóstolos, pergunta: vem cá, o que o pessoal aí, o que o povão diz a meu respeito? Aí um disse: que você é o Elias, que você é João Batista, a outra, que você é o profeta Jeremias. Né? Observem bem o contexto, sempre dizendo de gente que já havia desencarnado. Né? Se Jesus podia ser um deles, aceitava a reencarnação. Bom, mas isso aí é outro assunto. Aí Pedro, de repente, né, solenemente diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus responde: bem-aventurado sejas tu, Simão, envolvendo no amoroso sorriso, dizendo para ele, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, ou seja, não foi ali no contexto do plano físico que ele teve essa certeza, mas disse Jesus: mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito sejas, então, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Beleza, tudo bem, né? Só que, meus amigos, Jesus, em seguida, começou a conversar com os apóstolos, né, a respeito das dificuldades. Olha, fiquem sabendo que eu vou passar daqui mais adiante, vai ser brabo, vai ser terrível, né? Aí Filipe, o outro apóstolo: mas, mestre, você só faz o bem, vai ter que passar por isso. Inclusive, isso precisa acontecer para que as escrituras sejam cumpridas. Eu vim com essa missão e não vou desistir. Né? Falando claramente o que ele ia enfrentar, como enfrentou. Aí o que aconteceu, né? Na narrativa de Humberto de Campos, que está lá no Evangelho de Mateus. Simão Pedro, modificando a atitude mental desse primeiro momento, que é todo elevado, né? E deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de criatura humana, aproximou-se de Jesus e lhe falou em particular. Falar em particular com o mestre, nada demais, mas observem o que ele falou. Chamou a atenção de Jesus: mestre, convém não exagerar as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Aí, olha só, aí pegou pesado. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo assim. Olha só o que Pedro falou para Jesus. Inclusive, né, duvidando da onipotência do Pai, duvidando da misericórdia divina, da justiça de Deus. Né? E aí, o que Jesus fez? Na mesma hora, como diz ali o texto do Humberto de Campos, com serenidade enérgica: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Afasta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Aí Pedro, né,
ficou sem entender aquela reação de Jesus. Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que eu demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Né? Ele, preocupado com que Jesus ia passar, só que ele colocou a divindade em dúvida. Esse é o problema. Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Né? Ao que Jesus respondeu, claro, num contexto bondoso, tranquilo, sem se exaltar. Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. E ele concluiu dizendo para Pedro: basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, amigos, por que eu fiz questão de encerrar com essa passagem? Né? Repito, nós não devemos errar, não devemos abrir a guarda, não devemos facilitar o trabalho para quem quer fazer o mal ainda, né? Mas, infelizmente, devido a ainda estarmos nesse estágio de imperfeição no nosso processo evolutivo, algumas vezes ainda escorregamos. Repito, não deveríamos, mas acontece, né? Mas não vamos ficar arrasados, vamos ficar achando, poxa, como eu sou tão ruim. Pedro, naquele momento, já se colocava como o escolhido de Jesus para liderar a equipe, né? Teve um momento de imprevidência, acabou sendo vítima de alguém que se aproveitou dele para desafiar a divindade, desafiar o Pai, que Jesus fez questão de dizer que ele estava ali para fazer as vontades dele. Então, meus amigos, a mensagem final é essa: que a gente consiga não errar, consiga evitar a influência daqueles que ainda não querem fazer o bem, que, pelo contrário, de uma forma zombeteira ou de uma forma mais grave, quer nos levar a nos fazer o mal. Vamos resistir, né? E nós temos instrumentos para isso. Está ali. Mateus 26, 41, o mestre foi bastante claro. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Observem, procure nos evangelhos. Jesus não falou orai e vigiai. Jesus falou vigiai e orai. Por quê, meus amigos? Porque esse grau de influenciação, como os espíritos informaram através do Kardec, existe, especialmente em relação a nós, espíritos ainda atrasados. Perfeito? Mas que nós consigamos estabelecer essas barreiras que foram apresentadas no estudo de hoje, né? Vigiando, né? Estando atento a essas possíveis armadilhas que queiram armar para nós e utilizando o principal mecanismo para nos livrarmos dessa influenciação, que é a oração. Obrigado, fiquemos...